No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o meu processo de conversão ao catolicismo. Antes de eu ser católico, eu era um ateu convicto, né? Eu acreditava que não existia, ou pelo menos eu não conseguia ver um ordenamento do mundo a partir de um ser transcendente, que seria Deus. Então, para mim, não fazia sentido a existência de Deus. E tudo me parecia que as religiões eram supersticiosas. A fé era algo supersticioso. A fé era algo que não que existia dentro de cada pessoa, mas que Deus era uma criação da própria mente da pessoa. Hoje eu ainda acredito que muitas pessoas podem criar um Deus particular na sua cabeça, mas Deus é uma realidade, querendo ou não. É uma parte lógica das coisas. E no catolicismo eu iniciei fazendo pesquisas tanto de autores católicos, como também de autores protestantes neste início, né? E lendo um, lendo o outro, eu percebi que os protestantes eles não trabalham muito com essa questão da lógica ou com a verdade universal, né? Eles trabalham com base na fé que eles têm na doutrina religiosa deles. Cada um tem sua doutrina, seja os pentecostais, os presbiterianos, os calvinistas, os luteranos, eles têm a sua doutrina de fé particular, uma teologia particular deles. E que muitas vezes, ou pelo menos a maioria das vezes, é desprezado a questão da razão, da lógica, da filosofia também. E você, se for por esse caminho, você só vai encontrar a lógica, a razão e a filosofia dentro da doutrina católica. E foi aí que eu gostei muito mais, porque eu estava vendo que a doutrina católica ia me explicar todas as coisas com base na razão da religião. Então, dentre tantas religiões que a gente tem no mundo, né, o islamismo, o judaísmo, o protestantismo, o catolicismo, as religiões africanas, as religiões indígenas e etc., só uma delas se utiliza da lógica e da razão de uma maneira de sustentação para a sua fé, que é o catolicismo. Nenhuma outra faz isso. Então, quando você vê disso, que existe uma religião verdadeira, e o catolicismo é o único que utiliza a filosofia, utiliza a razão para explicar muitas coisas, é algo que você tem que pesquisar com mais afinco. E o primeiro contato que eu tive com escritores católicos, eu acho que o primeiro que eu tive foi São Tomás de Aquino. Então, nem foi a Bíblia, nem comecei pela Bíblia, mas foi pelos pensadores dessas linhas, tanto os protestantes como os católicos. E aí no catolicismo eu encontrei São Tomás de Aquino, que hoje eu considero o maior filósofo e o maior teólogo de todos os tempos, São Tomás de Aquino. E São Tomás, ele trabalha muito com a questão da verdade universal. Para ele existem verdades universais e ele busca verdade universal em tudo. E uma delas é as 5 vias racionais à prova da existência de Deus, né? Não vou entrar em detalhes sobre cada uma delas, existem vários vídeos no YouTube aí explicando como é que foi a origem, como é que é o pensamento de cada uma delas, mas eu comecei a ler e comecei a me convencer como um ateu, que aquilo era verdade, que aquilo fazia sentido, que aquilo tinha lógica, as 5 vias racionais de São Tomás de Aquino. E a partir deste início, eu comecei a ler a Suma Teológica, que São Tomás escreve, ler um pouquinho de Suma contra os Gentios, que explica como você deve abordar a fé cristã para outras pessoas, para ateus, para hereges, para muçulmanos, para judeus. Então, isso tudo foi agregando em mim, eu vi que foi trabalhando com muita questão da lógica. E tudo para mim fazia muito sentido. Então, questões como questões de vida, de natureza, São Tomás ele explica com base na lógica natural, do direito natural que cada humano tem, que Deus implantou na nossa alma, e também com base nas Sagradas Escrituras. Então ele une as duas coisas, a lógica e a fé, a razão e a fé. O que isso é indissociável no catolicismo. A razão e a fé é indissociável, é uma coisa muito importante. E lendo isso, me aprofundando e conhecendo outros pensadores cristãos, vendo tudo que era afirmado na fé católica, foi cada vez mais me convencendo. Aí eu parti de São Tomás, fui para Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Irineu de Lyon, Santo Inácio de Antioquia, enfim, todos os pensadores do início do cristianismo. Eu vi que eles eram muito católicos. Eles eram muito católicos desde o início, que é uma acusação que muitas pessoas têm, que o início da igreja cristã não era católica, era só cristã ou era muito mais próxima a um protestantismo. E aí você vai ler os livros da patrística, você vê uma organização eclesiástica muito boa ali, no início do cristianismo, e coisas incríveis acontecendo no início do cristianismo que se assemelham muito mais à Igreja Católica. E isso também me deixou muito feliz. Tudo isso, como eu falei, foi um ato de graça. Foi coisas que foram me apresentando
para outras coisas e que eu fui ligando tudo e foi me convencendo cada vez mais até chegar um ponto que eu gravo esse vídeo para tentar ajudar mais pessoas que também estão nesse caminho, também estão buscando essa verdade. Outro ponto fundamental para mim foi a questão da ciência e da fé. Antes, quando eu era ateu, eu achava que ciência e fé eram como água e óleo. Elas não poderiam se unir. Elas eram completamente distintas. E a gente vê hoje, a partir das leituras que eu já tive, de tudo que eu já li, que a ciência e a fé, elas trabalham juntas. E quanto mais a ciência se desenvolve, mais ela afirma a verdade cristã. Isso vários pensadores católicos já falaram. Eu quero trazer mais vídeos também abordando especificamente esse tema. Quanto mais a ciência avança, mais a fé católica é afirmada, ou é reafirmada. E teve outro ponto muito importante nesse processo, que foi esse livro que eu li, que eu comprei depois de algum tempo, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, é de um norte-americano chamado Thomas Woods. E aqui tem uma questão muito importante com relação à Bíblia. Muitas pessoas têm dúvidas com a Bíblia, ou são ateus, ou não posso dizer professam ateísmo, mas acreditam que não existe um Deus, ou não existe um ser sobrenatural, pelo que vê de muitas pessoas afirmando sobre a Bíblia e parece um absurdo para elas. O catolicismo ele não faz essa assimilação fundamentalista da Bíblia. Ou eu li aqui, então é uma interpretação literal. Não, o catolicismo, tanto a Igreja Católica como a Igreja Ortodoxa Oriental, ela não tem essa leitura ou essa interpretação fundamentalista. Um texto aqui de São Tomás de Aquino, que está nesse livro aqui, me deixou muito mais tranquilo quanto à veracidade da Bíblia e dos textos bíblicos. Diz mais ou menos o seguinte: primeiro, é preciso crer que a verdade da Escritura é inviolável. Segundo, quando há diferentes maneiras de explicar um texto da Escritura, nenhuma das interpretações particulares deve ser sustentada com tanta rigidez que, se argumentos convincentes mostrarem que é falsa, alguém ouse insistir em que, mesmo assim, esse ainda é o sentido correto do texto. Caso contrário, os não crentes desprezarão a Sagrada Escritura e o caminho da fé se fechará para eles. Então esse texto aqui é muito, muito importante hoje, que diz, você pode acreditar na ciência, você pode acreditar na evolução até mesmo, e você acreditar na Bíblia, você ser um cristão. Só no catolicismo isso é possível, porque no catolicismo a razão e a fé, elas não se separam, elas estão juntas, indissociáveis. E a teologia católica também, quanto à explicação dos textos bíblicos, me pareceu muito mais lógica e também muito mais intrincada, muito mais, que costura todos os pontos, ou que mostra a revelação de Cristo na sua plenitude. O problema é que muitas pessoas elas não têm essa visão geral do que é o catolicismo, ou elas veem o catolicismo como um fantoche que foi apresentado para elas por muitas pessoas e acabam não adentrando ou não tendo interesse de pesquisar mais coisas na igreja, da Igreja Católica, que, na minha opinião, é a verdadeira religião e que muitas pessoas querem buscar isso. E eu estou aqui para ajudar essas pessoas. E também compartilhar mais experiências e trazer mais vídeos aqui para esse canal falando sobre esses grandes pensadores católicos de toda a história que afirmaram a verdade de Cristo ao longo dos tempos e que depois se construiu a nossa civilização ocidental como a gente conhece hoje. E por quê que o cristianismo, desta maneira, é o cristianismo que proporcionou a gente ter a sociedade, a civilização que a gente tem. E não poderia ser um outro tipo de pensamento. Tá, pessoal? Muito obrigado por assistir. Deixa um like, se inscreva no canal para ver mais vídeos, que a gente vai estar abordando vários pensadores católicos, doutrina da igreja e tudo mais, para a gente se aproximar cada vez mais da verdade de Cristo. E cada vez mais estar seguro da nossa fé. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.